fatídico nome mesmo? 5 ou 4? 5. Bom, os capítulos 5, 6, 7, 8 e 9 que a gente ficou de discutir essa reunião, eu acho que tem muito isso, assim, né, de ser uma discussão incipiente, vários pontos soltos que o Lefebvre vai deixando, que ele vai tratar em vários livros depois, né? Da vida cotidiana, ele fala pela primeira vez aqui, que eu lembro, o Lefebvre, de fenômeno urbano, em um determinado momento. Vai falar de uma crítica da vida cotidiana e dessa crítica do urbanismo, e coloca a fórmula dele no último, na 9, né, de changer la vie, né, mudar, transformar a vida cotidiana, que é esse que é o princípio de uma teoria crítica, né? Então tem essa... São capítulos que abordam os problemas que eu acho assim, que o Lefebvre encontrou com a gente, né? Que a gente chegou no Lefebvre, pelo menos. O problema da vida cotidiana, o problema da urbanização, o problema da transformação da vida cotidiana. Então, por isso é bem interessante. Os textos eles são entre 1960 e 1965, né? O último. 62, 60 e 62. 61, 62, mais ou menos. Então, de 2 anos aí de reflexões, são textos curtos em relação ao Lefebvre, algumas conferências e alguns textos escritos publicados em revistas. Bom, capítulo 5, Introdução à Psicossociologia da Vida Cotidiana. Ele vai começar tentando definir o que seria a vida cotidiana, né? Essa coisa estranha que nos rodeia e nos cerca, que ao mesmo tempo e no mesmo espaço está dentro de nós e fora de nós, que trata sem cessar, né, a tessitura mesmo em que a gente desenvolve a vida cotidiana. E aí ele vai lembrar, vocês vão interrompendo, tá, gente? Ele vai lembrar que a vida cotidiana é um setor, ele diz, né, é um setor privilegiado da prática, das necessidades que se convertem em desejos. Né, eu acho que aqui tem uma sacação interessante do Lefebvre, porque que já estava anunciado no Método Filosofia de alguma forma, né, que vai ser anunciado no Método Filosofia de alguma forma, que a filosofia tem que se haver com a prática. Uma filosofia que não se haver com a prática, ela não está entendendo nada. Né? Então, o foco na vida cotidiana está aí exatamente em tentar entender a prática social, que seria o objeto da filosofia, segundo ele. Né? E aí ele vai começar a proceder aqui de uma maneira característica dele, né, que é o que o Arley chama de sim e não. Ele vai respondendo as coisas sempre sim e não. Tem riqueza, mas tem miséria e pobreza. Então ele vai fazendo esse balanço o tempo todo. E aí ele, né, uma operação propriamente lefebvriana, de conduzir uma metodologia lefebvriana, se a gente puder dizer assim. E aí a riqueza da cotidianidade é que ela esboça as mais autênticas criações. Né? Então é um espaço de uma praxis que ela é criativa. No Método Filosofia isso aparece também como poiesis, né? Que é o ato de criar uma coisa nova, criar uma obra, efetivamente. Mas ao mesmo tempo, a vida cotidiana é o terreno em que se exerce a alienação. Né? A alienação ela só pode acontecer na medida em que ela é cotidiana. Uma herança talvez assim, o que eu tenderia a colocar também, que seria a interpretação do Adorno do Horkheimer, né, de tirar esse conhecimento. Né? A questão é que a alienação ela implode do âmbito da fábrica e que alcança toda a vida, através dos produtos culturais, e que depois dos anos 50 o Adorno vai formular na ideia de vida danificada, né, do mínimo moralia. Tudo, de certa forma, já é dominado pela forma mercadoria. Mas o Lefebvre vê essa ambiguidade, né, que ela também tem, ela aponta para experiências de práticas criativas, de poieses. Que a gente pode pensar claramente, né, acho que lendo
esse capítulo eu fiquei buscando tríades, né, do cotidiano, e em alguns pontos ele chega a dar essas pistas quando ele fala, né, da cotidianidade, da característica do vivido, que talvez numa crítica à vida cotidiana ele não deixa esses termos tão explícitos assim. É uma impressão que eu tenho, embora ele não tenha explorado. Eu gostaria que ele tivesse esgotado mais os temas, né? Eu não cheguei a pensar nisso, mas é interessante porque o tratamento acabado que ele dá no crítico da vida cotidiana, né, dissolve alguns problemas que aparecem aqui. E aqui ele não desenvolve completamente, porque também não é um texto acabado, né? Parece que tem lacunas. O que é bom, né? Que a gente tem coisa para fazer. Ele trabalha mais, mas a impressão que eu tenho é que se ele tivesse unificado crítica à vida cotidiana com produção de espaço numa obra só, isso teria ficado mais claro, né? As duas teorias juntas, né? Inclusive a ideia da minha tese, assim, a forma de tentar operacionalizar as categorias do Lefebvre era formar um nobo-romeano com o Lefebvre, né, que no início da vida dele está lidando com o problema da alienação, então você teria um campo aqui da dominação social, depois ele começa a tratar da vida cotidiana, nos anos 40, então você tem um campo da vida cotidiana, e depois mais para frente com a produção do espaço, né? E aí a ideia do nobo-romeano é que só existe uma consistência na medida que os três estão amarrados. Se eu solto, né, é um tipo de amarração específico, que se eu solto um dos anéis, o outro também os outros dois se soltam. Né? Não é igual aos anéis da Olimpíadas, que se eu solto um, os outros dois continuam amarrados. Né? Então a ideia era tentar pensar exatamente isso. O que o Lefebvre teria para dizer da vida cotidiana em relação à dominação social e à produção do espaço. A produção do espaço em relação aos outros dois. Né? Porque eu acho que é essa a falta que ele não chegou a amarrar. Né? Sim. Que ele enuncia, mas ele nunca faz. Ele não Por faz. mais que no último texto lá, dos anos de 1991, antes dele morrer, eu acho que ele entende um pouco isso. Que ele fala da vida danificada, da produção do espaço do urbano e como que isso virou uma forma de dominação social. Qual que é o último mesmo? As transformações do urbano na metamorfose planetária. Tá no livro do Neil Brenner. Ele só tem em francês e em inglês o texto. Mas é um textinho legal, que saiu no Le Monde, não é um texto acadêmico, é um textinho de análise de conjuntura, assim. Mas é bem interessante. Bom, aí continuando aqui, ele lembra que é bem interessante, né, ele pontuar isso, como que as mulheres sofrem mais do que os homens, suportam mais do que os homens o peso do cotidiano, né, e é uma sacação importante para a teoria crítica social. Inclusive, Thiago, é muito bom ver isso aqui, porque essa é uma crítica que sempre os marxistas recebem, e o Lefebvre recebe, até pela leitura parcelar da obra, né? Que fica na própria produção. E ele tem algumas pinceladas sobre mulheres, umas um tanto quanto esquisitas às vezes, né? Mas eu acho que nesse capítulo, inclusive, a abordagem dele vai para esse lugar do esquisito, inclusive. Eu acho que, em certa medida, falar realmente sobre essas mudanças tecnológicas e como isso afeta o cotidiano das mulheres e como isso estimula um certo ócio tedioso, eu acho que é uma leitura interessante, mas ao mesmo tempo não está considerando outros elementos subjetivos que existem, né, nessa relação cotidiana da mulher. A questão da carga mental, por exemplo. É algo que não chega a ser atravessado por ele nessa reflexão. Eu acho que não tem como, não sustenta, na verdade, essa tese. Mas de toda sorte é muito interessante ele estar fazendo esse esforço de realmente fazer uma reflexão de gênero. Que tem uma diferença que enfim, estava explícita para ele e queria entender, mas teria lacunas. Tem uma feminista que eu gosto, que acho que é a teoria que eu mais tenho assim interesse, que é da Roswitha Scholes, de uma cisão sexual do valor. O texto chama Valor é o Macho. Ela vai dizer assim, é o macho. É assim, na economia política marxiana, mas também na economia política corrente, o valor sempre aparece como trabalho masculino, mas ele
necessariamente precisa de uma sombra que é o trabalho feminino. Né? Então ela demonstra como que a mulher passa sempre uma relação de uma dupla socialização. Tanto sendo incorporada no mercado de trabalho, por mais que o trabalho dela não aparece como valor, né? Isso pós anos 40, com a Segunda Guerra Mundial, é quando as mulheres são incorporadas no mercado de trabalho de fato, mas continuando também com toda a reprodução cotidiana e trabalho afetivo, né? Que tem a ver com essa carga mental que a gente estava comentando, para sustentar a reprodução desse trabalhador homem ou da prole que vai virar trabalhadora no futuro, né? Então é um textinho bem interessante assim, e quando o Lefebvre, nesse parágrafo especificamente aqui, ele me lembrou esse texto da Roswitha. Tem uma crítica também à técnica também, né? Que ela invade a cotidianidade sem transformar nem metamorfoseá-la. O que é interessante, porque é o problema de fundo de toda a obra do Marx, né? O critério do valor é o tempo de trabalho somente necessário, mas a gente incorpora maquinarias que automatizam esse processo, diminui o tempo de trabalho social necessário, tendendo a ele a cada vez se aproximar mais do zero, né? Liberando a gente para efetivar, ser poeta de dia, pastor de tarde, pescador à noite, fazer o que a gente gostaria de fazer, mas ao mesmo tempo que a técnica invade o cotidiano, ela não transforma esse critério, né? E aí a contradição toda está nesse anacronismo das formas, das relações sociais de produção com as forças produtivas, né? Com as técnicas. É um problema que aparece no Marcuse também, que o Marcuse tem um tratamento super interessante, né? Enfim, tá, né, nessa época dos anos 60, 70, talvez muito motivado também pelo fenômeno da bomba atômica, né, que é uma coisa meio nova, assim, o mundo pode acabar pela técnica, pelo poder da técnica. Essa galera reflete muito sobre isso. Mais para frente, na página 89, ele vai começar a falar também, e vai aparecer isso em vários outros momentos desse texto, tentar construir uma metodologia de abordar essa psicossociologia, psicovida, psicocotidiano da vida. Né? Então ele vai começar a falar aqui sobre signos e sinais. Meio que tentar incorporar uma coisa que um orientando dele desenvolveu, né, que foi o Jérôme Bachelard, de ler a vida social como um texto. Né, o que eu não sei se eu concordo ou discordo dessa proposta, mas é uma abordagem interessante, né? E, de certa forma, concreta, né? Porque signos e sinais, eles já estão na nossa vida cotidiana o tempo todo, né? Eles fazem parte, eles são a própria estrutura que sustenta a vida cotidiana, né? Que sem isso, a gente perderia sentido de entender o que é vida cotidiana. A gente precisa desse estofo. Então o cotidiano ele é marcado por signos e sinais, e aí ele vai chamar isso de uma semântica geral. E tem um campo semântico total, que é o conjunto mais amplo de significações que está para além da linguagem. O que isso quer dizer? Eu fiquei pensando muito nisso, né? Por que mais amplo do que a linguagem? Porque a linguagem talvez ele esteja se definindo no texto escrito e falado, né, dessa relação propriamente da língua mesmo, mas que tem vários outros símbolos e sinais que são não linguísticos, por assim dizer, né? Assim, uma forma arquitetônica, uma forma da rua, uma forma de se relacionar que não seja pela linguagem, né? Mas tudo isso, segundo ele, faz parte desse campo semântico total. Né? E aí o conhecimento da vida cotidiana tem que se situar sobre esse campo, tem que entender esse campo semântico geral, total. Você lembra, Thiago, qual que é a data do Contra os Tecnocratas? Não, deixa eu ver. Porque depois, eu pensei depois e não voltei no livro, mas assim, um dos grandes debates dele com Foucault no Crítica dos Tecnocratas, pensamento contra os tecnocratas, acho que é crítica contra os tecnocratas. Acho que é contra. Crítica contra. É justamente essa questão da linguagem, ele bate muito no Foucault em relação a isso, diretamente, né? Uma das poucas vezes que ele diz com quem que ele está
dialogando. E ele critica enfaticamente essa análise da vida a partir da linguagem. Na época que Foucault fazia isso, depois ele muda, né? Enfim, fiquei pensando só porque aqui ele coloca essa análise em outros termos, né? Mas também não... Acho que é posição contra os tecnocratas. É posição contra os tecnocratas, isso. Mas esse tem a do lançamento do Brasil aqui, em 69. Mas deve... Não sei, pode ser que seja 69. O Lefebvre tinha um mercado editorial no Brasil muito forte, né? O Método Filosofia foi traduzido no ano seguinte à primeira publicação. O Lógica Formal e o Lógica Dialética também, logo na sequência. Teve um tempo, né? Depois parou. Teve. Foi, isso, assim, era uma das intenções que o Arley e a Rita tinham, que eu achava super interessante, era de fazer essa pesquisa da recepção do Lefebvre no Brasil. Quem que trazia, quem que bancava isso, né? E por que perdeu depois, durante o tempo, e voltou com os urbanistas, porque antes era puramente na filosofia. Né? O meu analista ele fez doutorado na filosofia, e um dia comentando a minha tese, falei do Lefebvre, disse, não, mas por que você está no Lefebvre? Tipo assim, eu li na década de 60, entendeu? Com o Padre Vaz, que ele estudava Hegel e que trouxe Lefebvre por conta disso. Ô, gente, é que tá dizendo que o meu lançamento foi em 71? Não, tá errado. Talvez seja outro texto, Não, uai. 67. Não, 67, 71 quer dizer o quê? Eu conto isso que é tecnocrata. Tem uma questão de tradução também. Primeira edição, setembro de 72, mas é isso, a original é 71, né? Mas a brasileira não é 69? Mas deve sair perto disso, 68. Ele escreveu em português. Depois lançou em francês. Gostava tanto de falar da América Latina como... Curioso. Foi pré-lançamento no Brasil. É isso, Position contra o Tecnocratas, 67. Então, depois desse texto, né? Depois desse texto. Esse é outro. Ele insiste em estar contra os tecnocratas. Mas no Revolução Urbana ele bate também demais, né? É característico. Mas esse daí é assim... É um grande ataque contra os tecnocratas. É ótimo esse livro. Bom, aí ele vai fazendo isso de citando alguns elementos do que seria esse campo semântico total, como que ele entra em relação com o que ele está querendo discutir. Né? Ele vai dizer também que a significação ela não esgota o campo semântico completamente, tem coisas do campo semântico que resiste à significação e que, portanto, a gente poderia dizer que é, de certa forma, inconsciente também, né? Que tem que a gente não consegue nomear, mas que está funcionando ali como signos e sinais. E aí o psique, inclusive, do título entra, né? Sim. Que ele em nenhum momento anuncia, na verdade. Não é explícito. Diretamente. Mas desse momento em que ele desenvolve essa argumentação, fica explícito que ele está se remetendo a uma questão de subjetividade, do inconsciente. E ele tem alguns textos que ele dialoga mais diretamente com a psicanálise, né? Citando Freud, Lacan, então ele devia transitar nisso também. Né? Bom, com certeza, né? Era um diletante maluco. Não tinha como ele não transitar, eu acho, né? Era uma discussão que dava em voga, principalmente nos espaços da intelectualidade, da academia, então... Francês, sobretudo. Lacan, filmes fortes de corpo presente. E o Althusser entrava também, né? Muita gente. O próprio Deleuze-Guattari, né? Então, não tinha como desviar, né? Realmente. Ele vai dizer que esses signos, eles também têm uma dinâmica de redundância, né, que ele se sobrepõe, que cria redundância, mas que também ele é um texto social, uma espécie de uma miríade de coisas que se entrelaçam de uma maneira tão complexa que a gente tem que se deter sobre isso e provavelmente a gente não vai compreender tudo, né, porque é essa relação, você tem a redundância que a gente conhece bem, mas também tem essas coisas que são complexas, que se amarram de formas impensáveis, ou, né, pelo menos no momento impensáveis.
Ele faz a passagem da linguagem, né, para esse texto social como uma forma de verificar o que aconteceu na realidade. Na verdade, eu acho que é o contrário. Acho que ele olha para o texto social e depois que ele chega na linguagem, né? Porque aqui ele vai... Ele olha para o texto e chega na linguagem? Me parece que sim, porque ele vai sugerir esse texto no sentido de agrupamento de signos e sinais, né? Não necessariamente linguísticos, para depois entrar na parte linguística propriamente dita. Né? Porque ele vai dizer aqui, ó, na página 92, comecemos pela linguagem. Aí a sua miséria e sua riqueza está na vinculação com a continuidade e a compreendemos por analogia com o texto social, né? Remetendo ao anterior. Aí ele vai dizendo, né, que o estudo da linguagem na vida cotidiana, que não se deve se limitar à expressão, significado, que surge do sentido, né? Mas ela atua como uma rede, né, como um filtro, em que o que a gente deseja, esse tanto de coisas que são não linguísticas ou não são linguagem propriamente dita, tem que atravessar ela, né? Ela funciona como um filtro e que faz aparecer certas coisas no campo social, né? A linguagem, isso para a psicanálise é muito caro, né? A linguagem tem essa função de tentar mobilizar coisas que elas são inomináveis, né? A linguagem escrita e falada, né? E se quiser radicalizar até a artística também, né? Uma música você está querendo colocar alguma coisa de pulsão que não... A própria expressão visual, né? Assim, você se colocar enquanto expressão visual, o gesto, enfim. E aí é um novelo também que você vai desenvolver. E aí é muito interessante, aqui já na página 94, quando ele começa a dizer que uma consequência disso é que no cotidiano é criada uma nova linguagem, né? Novas palavras, porque tem um campo do que é indizível que está sempre entrando em choque com esse filtro, ele vai desenvolvendo, né, a analogia. A linguagem atua como um filtro, ou como uma rede, ou como uma jaula, né? Então esse indizível ele vai se chocando com essa jaula até que ele tem que criar uma outra coisa, né? E aí vai aparecendo novas palavras, e tem muito a ver com a própria forma como o Lefebvre escreve, né? Que é uma coisa muito solta, assim, que... Surreal. Tem um texto dele em algum lugar que ele defende essa forma de escrita. Ah, é? Ele se defende. Ele se defende, assim, Ele escreveu. Mas é interessante o argumento dele, que assim, eu só consigo dizer dessa coisa complexa que é indizível me valendo de um certo detour que é necessário. Então eu tenho que enrolar, eu tenho que chegar a abordar de várias frentes para poder conseguir mostrar meu ponto. Né? Então faz algum sentido, apesar de ser chato pra caramba. Assim, eu confesso que por mais que seja complicado eu não acho chato, mas eu acho que é até interessante essa perspectiva de você ir realmente abrindo várias frentes de reflexão e tipo, eu acho que nessa brincadeira você deixa muitas pontas soltas, que geralmente é o que acontece inclusive nos textos escritos dele, né? Sim. Mas ainda assim acho que é interessante, porque ele realmente vai tentando, ele se coloca realmente em movimento de tentar lidar com a totalidade, né? Com a complexidade da totalidade. Então essa forma de escrita ou de amarração do pensamento evidencia bem esse desejo dele assim, também de pesquisa, né? Então ele consegue talvez mentalizar bem isso. Eu acho que ele consegue atingir isso mesmo, mas eu acho meio cansativo, assim, porque os textos ficam grandes. E pula muita coisa, às vezes dá vontade de você cortar as coisas e juntar aqui, ó, isso aqui é com isso aqui, ó, tá aqui junto. Porque você pulou, meu amigo, não pula, volta. Lefebvre esquematizado. Fazer uma montagem do texto dele, coitado. Se ele usasse nota de rodapé, né? Talvez ajudasse mais. Tem umas escritas que são bem assim, né? Tem gente que escreve nisso, tipo assim, o texto corrido tem um sentido, mas quando você pega a nota de rodapé, abre outra frente de reflexão, você fica calma. Deixa eu notar o que você estava escrevendo. Tem uns textos aqui nesse livro, que o Paulo Arantes escreve muito assim, as notas de rodapé dele são maiores do que o texto mesmo. É verdade. Bom, aí depois da linguagem ele vai assim, vamos nos ocupar agora com a rua, né? Que é um outro problema também que vai aparecer mais pra frente lá
Revolução Urbana, né? Ele também vai fazer essa exposição a favor da rua e contra a rua, né? Então ele retoma essa reflexão aqui também mais para frente. Sim. E aqui eu acho interessante que ele espacializa a linguagem, né? Ele deixa isso muito claro, ele mostra como que a rua representa toda essa reflexão que ele trouxe antes, da linguagem e do texto social, ele coloca aqui. Legal, né? meu. Grifei. A rua representa representa nossa sociedade, a vida cotidiana. Isso é incrível, né? Assim, essa passagem que ele diz isso. Microcosmos da modernidade. A rua se repete e muda como a cotidianidade. A rua abre diante dos nossos olhos um bom texto social. Então eu acho que aqui ele deixa muito clara essa questão da linguagem do texto social. É uma sacação boa, eu nem ia comentar sobre isso. Porque é o esforço dele, né? Ele se interessar pelo espaço tem a ver com isso, no final das contas, né? Tem a ver com o espaço, ele é uma especialização da própria sociedade, né? Assim, a sociedade se expressa, esse texto social se expressa também no espaço. Microcosmo da modernidade, essa passagem é incrível, né? Essa página tá incrível. E aí ele vai contrapondo, né? Assim, ela é esse espaço de circulação e de comunicação, mas ela também rompe com a monotonia, porque é na rua que acontecem as coisas, né? E tem uma dimensão aqui na página 95 já que é na rua que eu participo, né? Tem uma dimensão do público, da política colocada, né? Sim. E é muito interessante, assim, essa passagem, talvez, esse resto de capítulo, que eles não dialogam, mas, assim, se a gente pensar no texto da Jane Jacobs, faz muito sentido esse paralelo, né? Ela se debruça muito sobre o papel da rua, na sociedade, a ocupação da rua. Ele traz aqui, né, a rua quanto o deserto superpovoado também, acho que tem. E o livro dela é de 62, não é? Eu tô enganado. Eu não sei. Mas eles dialogaram? Acho que não, né? Eu tenho impressão. Eu não sei. Não sei de qual data que é, não. A gente achou várias, na última reunião, não sei se vocês escutaram o áudio, mas a gente achou o Rodrigo e o Roberto pensaram em vários paralelismos também com aquele cara, historiador das cidades, Lewis Mumford. Né? Porque nos textos aqui anteriores está falando. Nossa, eu pensei muito também. Pensei muito. Porque ele está falando da passada do rural para o urbano, e o Lewis Mumford tem essa discussão, né? Assim, como é que as cidades se constituíram. E pode ser que tenha conversado também, né? Só que não é explícito isso. Pena que o Sérgio não está aqui para dizer mais sobre isso, né? Mas sim. Bom, aí depois da rua ele chega no café, né? Que é uma grande defesa dele. Ele adora os cafés franceses, né? Sim. Um paralelo aqui seria o boteco. E os próprios cafés também. Que lá vem servir. Tem essa coisa do café muito forte. Que não tem. Que eu faço essa comparação com Vitória. Vitória, isso não é igual é aqui, essa relação de passar o dia inteiro num café. Isso não. Primeiro quase não tem, depois que tem, são pequenos e aqui você fica à vontade de ficar o dia inteiro no café e se você não consumir ou consumir uma água, tá ok. Lá tem essa coisa do garçom ficar te perguntando toda hora se você quer. A gente tava brincando aqui que o Lefebvre ia adorar Belo Horizonte, né? Assim, os botecos, nossa, os cafés. Ele ia desistir de Paris. A vida em Marcha das Grandes Cidades é de 61. 61? É algo assim investigado, será que eles trocaram? Mas na França o café tem uma função muito interessante, né? Assim, eu fiquei um tempo lá com um amigo meu que estava morando e o rolê deles era assim, tem 15 minutinhos, vamos no café, troca uma ideia, fuma um cigarro e passa, né? Assim, tem esse momento assim, de um encontro que ele pode ser efêmero, mas também tem essa coisa assim, vamos pro café e vamos ficar bebendo cerveja, porque vem chopp lá dentro também. Então tem um pouco assim, desse ponto de encontro. Inclusive no sexto capítulo
capítulo ele fala, inclusive, sobre as cidades do norte, né? E os cafés na cidade do norte, como lá é uma cidade mineradora, assim, um polo minerador, produção. E como os cafés eles têm uma função, assim, é uma presença importante na vida social, né? Dos operários, dos mineradores. Mas aí o ponto dele aqui nesse momento é dizer que o café é um importante ponto de encontro, né? É o café que encontra a fantasia injetada na vida cotidiana, que também é o lugar do jogo, que é muito interessante que ele fala muito do jogo aqui, né, nesse texto. Eu não sabia que o Lefebvre teria uma teoria dos jogos assim, né, mas parece importante para ele. E ele retoma isso em outro, acho que no capítulo 7. Eu acho que é também. Que ele fala da cidade nova, que a cidade poderia ser um jogo, né? Mas aí ele vai dizer que a grande vantagem do café é exatamente essa coisa em que é insólita, que ela é perene, que ela é, né, ela acaba, que ela termina, ela tem ponto final, né? Uma coisa que é fluida. E isso atrai ele, né? E aí tem um pouco de uma teoria que eu acho que o Benjamin concordaria, né, que é um pouco de um elogio à boemia, né, assim, do bom vivant, que a gente quer, na verdade, curtir o momento, né, assim, de beber um café junto, trocar uma ideia, que distancia um pouco daquela figura do militante que faz as tarefas e stalinista por excelência, né. Tem uma perspectiva do gozo nesse sentido, né? O gozo, o ócio. Ele, inclusive, acho que ele traz o ócio nos capítulos para frente. Ele faz o grande capítulo da vida do café. Ele fala do ócio. Mas tem uma coisa que é interessante, porque isso atraiu um certo marxismo, né? Assim, o Walter Benjamin era isso também, né? Sim. Era um ócio que seria criativo, era esse momento de fumar o haxixe, que você tem a revelação, né? Então acho que tem esse elogio. Tem um livrinho que supera, né, o momento das máquinas e dos homens robôs, né? Eu acho que isso sintetiza bem. Mas tem um livrinho do Enzo Traverso que eu li recentemente, que é sobre a melancolia de esquerda. E aí ele vai fazer um elogio gigantesco dos marxistas boêmios, desde o Engels, né, que ele era também um bom vivant, de certa forma, né, e tentando encontrar ali alguma coisa, assim, ó, é uma pessoa que está tão incomodada com a vida cotidiana que a saída dela é essa fuga pelo álcool, pelas drogas, pelo prazer. O estado web também, você está me dizendo? A busca do estado web. Pode ser revelação também, né? Mas é interessante pensar isso, né? Que é uma coisa que acho que a gente passa muito batida às vezes sobre essa relação da boemia, talvez. Enfim, né? Quer dizer, algum âmbito da festa, no final das contas. Mas é isso, o Lefebvre acaba trazendo isso, inclusive, quando ele vai falar no outro capítulo sobre a cidade que é planejada e sobre as diversas categorias e análises sociológicas que são desenvolvidas. Ele vem trazendo um pouco dessa crítica de como os planejadores dessas novas cidades e conjuntos habitacionais não pensam sobre essa perspectiva desses pontos de encontro, dos lugares de café, inclusive fazendo uma análise meio moralista, né? Ele coloca assim, talvez isso represente uma leitura moralista sobre esses espaços, né? Que ele fala da família também, né? Pensar da família, mononuclear, né? Interessante. Inclusive eu comprei agora o livro do Engels, né? Que é a origem da família, do Estado e da propriedade privada. Para ele, essas três coisas estão vinculadas, né? Você comprou a tradução nova? Da Boitempo, O lançamento já foi ou vai ser? Já foi a pré-venda, né? Eu comprei com desconto na pré-venda. Mas vai ter algum evento aqui em BH. Ah, é? Dele, eu acho. Tá bom. Comprei na internet mesmo. Enfim, saltos à parte, fiz uma febre aqui agora, né? Desculpa. Por isso que eu acho que eu gosto desse homem. Ai, maldito. Bom, aqui aí, no final da página 98, ele apresenta uma espécie de programa, que é o programa que ele vai carregar pro resto da vida, né? O conhecimento crítico da cotidianidade, né? Eu acho que é essa perseguição que ele quer colocar. E aí ele volta a comentar aqui sobre as mulheres, né? Que tem a ver com uma passagem que você lembrou.
do ócio e como que isso, a técnica... Né? A técnica acaba abrindo essa prática cotidiana que estimula um ócio. Não é nem, qual é a palavra que ele utiliza? Não é necessariamente ócio, é tédio, isso, aborrimento, né? Que é o tédio. Porque o ócio você pode ter uma perspectiva diferente, né? O ócio é diferente do tédio. Você pode desenvolver tédio no ócio, mas o ócio é algo maior, né? Tem um potencial de autorrealização, né? Sim. Mas aqui tem uma passagem que é super esquisita, né? Pra poder dizer o mínimo. Que as mulheres, né, elas assumem ao mesmo tempo com maior facilidade esses feitiços no começo da página 100 da vida cotidiana, a moda, os modos, os feitiços mais artificiosos e com frequência as contradições as satisfazem, né? Enfim, como se o Robert Kurtz, ele tem um texto que poderia dizer a mesma coisa para os homens, né? Assim, a potência viril dos carros e das motos, que os caras ficam pirando. E isso, ao apontar essa futilidade, eu acho que ele não consegue visualizar uma perspectiva de estratégias de mercado que existem por trás, né? Estratégias de estímulos. E, inclusive, ele fala sobre desejos e necessidades nesse texto, no próximo. Eu acho que é aqui. Nesse próprio texto. Não, mas tem que ter uma que fala mais do marketing, eu acho que é mais pra frente. Ele fala muito do marketing, da influência disso no Crítica à Vida Cotidiana 2. Muito, muito. E aí eu acho que ele antecipa muitas coisas que a gente está vendo hoje. E é incrível. Que, de certa forma, estava anunciado no Benjamin, né? Quando ele começa a falar das vitrines, que é o primeiro marketing, né? E ele fica espantado com aquilo. Como é que as vitrines, elas entram dentro da cidade e espolham a cidade, né? Com propaganda. E quando eu morei até há pouco tempo no Buritis, e indo pro Buritis pela 040, aqueles outdoor luminosos que eu acho, assim, o cúmulo da bizarrice, que é uma luz forte de noite, assim, incomoda você dirigir, mas que é um tanto de propaganda piscando, um cenário meio Blade Runner, assim, sabe? É muito surreal. E tem vários no caminho pra minha casa, mas tinha vários, assim, eu ficava impressionado. Nossa, era um incômodo terrível. É a grande situação. E quando eu fui a grande invasão da sua psique. Que o texto que eu acho fundamental, assim, a gente voltar nele, eu animo muita gente ler e discutir ele um dia, que é o texto do George Simmel, aquele A Vida Mental na Cidade. Que é muito legal, porque ele vai falar assim, a vida, isso no comecinho do século XX. A vida moderna na cidade, ela tem tantos estímulos que a única reação possível para o homem é a atitude blasé, né? De você ignorar o seu entorno. Então, ele tá adiantando tanta coisa ali. E quando eu fui em Nova York, naquela... E super dialoga com o Benjamin nesse sentido também. Porque ele fala sobre essa perda, né? Essa perda de uma sensibilidade, de estar conectado com outros estímulos, porque você tem todas as informações. Que é uma perda de experiência, pelo menos. É um déficit de experiência, assim. Você aumenta tanta experiência que você tem déficit. É um paradoxo, né? Você tem tanto estímulo que você perde experiência, na verdade, né? Acho que é um texto, sim, fundamental pra gente voltar. Quando eu fui em Nova York, Times Square, que é tanta coisa piscando, gente, tá me dando dor de cabeça, sabe? É ruim ficar aqui. E é muito doido como é que isso... A imagem em si já incomoda, né? Eu acho. E mudando muito rapidamente, são muitas coisas acontecendo, né? Acho que tem muito... Enfim, acho que seria um texto legal. Se for uma anotação pra gente ler, eu adoraria ler os e-mails de conjunto, assim. Vou até anotar aqui. A gente pode botar aqui agora. Decidido. No quórum. 100%. 100%. 100%. Aprovado. De maneira unânime foi aprovado a leitura do e-mail. Você tem esse texto? Tem na internet, fácil também. Já deve estar domínio público, já com o texto, sei lá, 1902. O ritmo análise também. Ele vai tratar disso também. Eu nunca estudei o ritmo análise, eu só passei não, o olho, mas assim, mas é bem interessante. É uma possibilidade pra gente pensar leituras. Só que o ritmo análise só tem inglês, né? E francês e inglês, né? A gente escolhe. Onde a gente vai sofrer. Tinha uma ideia no Guel, há muito tempo atrás, a gente estudar francês lendo Lefebvre, né? Eu acho que é uma ideia super boa, assim.
pelo ritmo análise. Calma, meu Não, mas Eu assim, tem um concordo. professor de francês e a gente tem um texto do Lefebvre que a gente vai estar lendo, assim, não, né, aqui é uma função, não sei o quê, então assim... Não sei, parte não do é texto. a escrita mais mamãozinha pra gente ler francês, não, mas aí também já começa no duro, né? Tipo assim, Depois disso, depois quem é Balzac, né? Ai, mas aí também quantas horas pra ler um texto? 5 horas, pra você ler 2 páginas, caramba, é verdade. Mas eu tô assim pra ler o Fenomenologia do Espírito em português, eu gasto, sei lá, 1 hora em cada parágrafo, assim. Aí não rende nada. Sim, porque você fica lá destrinchando também. São outros movimentos de leitura. Não, acho que destrinchando pra entender, porque se você não destrinchar, você não entende. O bonito é isso. Bonito é sofrer. 1000 horas. Bom, aí depois, para terminar essa digeste da vida cotidiana, ele vai falar sobre os retículos e os filamentos. Né, essa dimensão reticular. São imagens de pensamento geniais. Muito legal, né? Muito bom, é genial. O reticular seria essa difusão da informação propriamente dita, né, do texto, da linguagem, e os filamentos, aquilo que não é linguagem, sobretudo os corpos, né? Eu entendi dessa forma, não sei se... Queria falar que os filamentos diferem dos retículos com essas definições. no que vinculam personas, e não somente ruídos, informações e rumores. Através desses filamentos, os jovens encontram lugares, entram com seu ofício, acessam o campo da cidade. E aí ele vai dizer que para poder entender a vida cotidiana na cidade, a forma que os filósofos têm que fazer é a partir da complexidade dela, que só a dialética daria conta. Né? E ele justifica com isso o uso da dialética. Bom, aqui uma coisa, inclusive, os diálogos e as pessoas que estão circulando nos espaços, né? Tipo, essa própria ideia de fragmentos e redes talvez se aproxime um pouco da ideia do Deleuze e Guattari, né? Sim. O pensamento rizomático. Sim. Não sei se ele estivesse flertando com isso nesse momento. Enfim, possibilidade, né? E de alguma forma também o próprio Milton Santos, né, quando ele fala o sistema de fluxos, de ações, né, eu acho que teria alguma coisa, o Castells, enfim, acho que a galera que tá sacando que a coisa é mais complexa do que o estruturalismo althusserriano conceberia, né? E a grande contribuição dele, né, avançar a partir da alienação. Aqui ele fala do ócio, né? O ócio libera e desaliena em relação ao trabalho parcelar, né? Então essa potência do ócio que não é tedioso. Tem um autor que eu gosto também, que foi um dos primeiros que eu comecei a ler da psicanálise, o Erich Fromm, que ele é muito parecido com o Lefebvre em vários pontos, assim. Mas ele falava muito sobre o ócio, era um cara que defendia a abolição do trabalho também, como o Lefebvre. E ele tinha uma leitura parecida com o do Lefebvre. Ele dizia assim, a nossa sociedade está sempre querendo ganhar tempo, mas não sabe para quê. Quando a gente ganha tanto tempo, a gente não tem outra coisa para fazer senão matá-lo. Né? Que é a expressão que a gente usa, matar o tempo. É interessante, né? Que é o ócio tedioso, né? Você matar o tempo, você não está fazendo nada de poético. Vocês já leram uma carta que o Caymmi escreveu para o Jorge Amado uma vez falando sobre não ter tempo de pintar? Não. É maravilhoso. Não. Que ele fala, é maravilhoso. Será que eu acho aqui? Caymmi. Acha. Jorge Amado. A gente já escutou a música da árvore. É verdade. É tempo de pintar, cadê? É maravilhoso, né? A carta, cadê tempo para pintar? Você acha que ele se defende bem, Thiago, dessa questão da defesa dele do ócio criativo e como liberdade de desalienação? Talvez não nesse texto, mas eu acho que ele tem não nesse texto. na obra dele, mas acho que eu tô ele tem uma pensando- defesa boa disso, assim, sabe? Eu acho que tem um argumento forte que no fundo é o argumento do Marx, né? Que a gente não precisa viver de trabalhar, porque a gente tem
tem uma coisa que as abelhas não têm, por exemplo, que é a capacidade criativa de criar coisas. Essa passagem... Eu acho que a sacada do Marx é muito forte para poder sustentar esse tipo de argumento que, tem uma herança gigantesca, né? Não só o Lefebvre, mas o Erich Fromm também, mas a escola de Frankfurt inteira eu acho que tem um pouco dessa intuição também, que é do Marx, né? Assim, a gente tem que acabar com o trabalho, porque a gente não precisa trabalhar, porque a gente conseguiu desenvolver as forças produtivas a tal ponto que a gente consegue desenvolver o potencial verdadeiramente humano. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente desenvolve, mas ela engole a gente, né? Que é a grande crítica que ele faz aos tecnocratas, e ele começa, eu acho, não sei se é no começo, ou enfim, é uma passagem que sempre me marca muito, né? Que ele fala de quando o homem chegou à Lua e criticando que não vale nada o homem chegar à Lua se a gente tem fome no mundo. Mas a crítica deles, do Marcuse e da Escola de Frankfurt também está na forma como a técnica é mobilizada na modernidade, né? Eu acho que teria a ver com isso. A modernidade ela tem essa contradição da técnica pela técnica, e não uma técnica que tenha o uso de liberar o potencial humano, né? Liberar o potencial humano significaria acabar com a fome e para quê, né? Nesse sentido. Achei a carta. Enfim, tem a carta é grande, na verdade, mas tem uma passagem que o Caim vai comentando com o Jorge Amado sobre coisas do cotidiano. E aí tem um momento assim, se eu tivesse tempo ia ser pintor, ganhava uma fortuna. O que me falta é tempo para pintar. Compor vou compondo devagar e sempre, tu sabe como é. Música com pressa é aquela droga que tem as pampas sobrando por aí. O tempo que tenho mal chega para viver. Visitar Dona Menininha, saudar Xangô, conversar com Mirabô, me aconselhar com Celestino sobre como investir o dinheiro que não tenho e nunca terei, graças a Deus. Ouvir Caribe mentir, andar nas ruas, olhar o mar, não fazer nada e tantas outras obrigações que me ocupam o dia inteiro. Cadê tempo para pintar? Fazer nada não tem tempo para pintar, é muito bonito. Vamos passar para o texto 6? Vamos. Que é os novos conjuntos urbanos. Vamos andar na rua, olhando o mar. Vamos abandonar. Não tem um tempo paralelo. Devagar. Eu achei esse texto super difícil. Assim, duro, na verdade. Porque ele tenta fazer categorias, né? E discutir isso. Quando eu li, eu pensei muito na questão da moradia do Engels, mas assim, como ele está tratando da moradia, mas colocando, olha, esse tipo de moradia, eu não lembro se teve compartilhada, cidade comunitária, cidade funcional, as formas de cidade e colocando os argumentos de possibilidade, né? Mas esses textos que são muito, sei denominar. Mas eu acho que tem que ter uma potência o texto, né? Exatamente poder tentar fazer essas categorias, eu acho que ajuda às vezes a pensar. Mas eu achei assim confuso o ponto que ele quer tocar. Exatamente. O argumento do texto. Não saberia dizer o argumento do texto é tal. Eu acho que é mais uma reflexão a partir da questão da moradia e formas de organização na cidade. Mas isso, dessa forma de moradia que estava sendo proposta naquela época, pós-guerra, né, da construção dos unidades habitacionais nas periferias dos grandes centros urbanos, ou até mesmo a reconstrução dessas cidades que foram afetadas pela guerra, né? Tipo assim, esse era um dilema que passava, enfim, a Europa, né, ela estava destruída por conta da Segunda Guerra Mundial, então, tipo assim, o que fazer com essas cidades? E os conjuntos habitacionais, enfim, é uma das opções que são trazidas para responder esse dilema, e a forma como ele acaba se desenvolvendo enquanto dinâmica social mesmo vai evidenciando que essa proposta não é lá das melhores, tanto que ele traz assim, né, algumas soluções propostas. Sim. E vai desdobrando essas soluções que foram trazidas.
Mas antes de chegar aqui nas soluções propostas, eu acho que ele tem uma passagenzinha assim, que é um pouco do militantismo dele, assim, né? Assim, a gente não vai permitir que o funcionalismo das cidades novas eluda a confrontação com a amplitude da vida pujante das cidades espontâneas, né? Que as cidades funcionalistas, a unidade do vecindatário, ou a cidade comunitária são parte de uma ideologia paternalista que autonomiza a sociedade. Não autonomiza. Ideologia não autonomiza. E é autonomiza de autonomia, né? Ou de atomiza? Não, eu acho que é de dividir. De dividir, né? De átomo. De átomo mesmo, de átomo. Então eu li errado. Não de autônomo. Eu acho que sim. Acho que é isso mesmo. Porque é justamente a crítica que ele não consegue evoluir, mas ele falou lá atrás da mulher. E aqui ele está falando de como que essa lógica paternalista... Sim. Bom, foi minha leitura. Como que mesmo. essa lógica paternalista não atomiza a sociedade e indivíduos. Ele representa ela sempre como uma soma de entidades, como uma coleção de famílias, né? Então você não tem desejos individuais, você tem só blocos, né? E essa ideologia resulta tanto mais nociva. Ele realmente chamando atenção para olhar para essa outra escala, né? Que não é a escala dos grandes grupos, é uma outra escala. Talvez ele já esteja tateando esse debate da escala, né? Que vai desenvolver pra frente. Quando eu vejo essas soluções propostas dele, eu penso muito também na escrita da Hermínia Maricato, que é uma preocupação que ela tem muito de dar resposta para o atual e que na filosofia também não faz tanto sentido, né? Assim, a resposta para o urgente é mais um lado do urbanista. Bom, aí ele vai demonstrar algumas das soluções propostas, né? Que tem a unidade da vizinhança, né, que anexa uma unidade, que se anexa a uma unidade já espontânea, um povoado, uma cidade já existente. E ele vai criticar essa dimensão um pouco da sutura artificial que é fazer isso, né? Na verdade, a vizinhança ela nunca existe por conta disso, porque você cria uma coisa e se converte numa espécie de gueto. Ele descreve disso. A segunda solução proposta é uma cidade comunitária, né, em que os investigadores, sociólogos urbanistas se orientariam por uma escala humana propriamente dita, mas que ela tem... Como é que é a objeção que ele coloca, gente? Numerações dos tamanhos predeterminados, né? Sim. Essa cifra de 5.000 membros. E por fim, a crítica que ele acha que ele gosta de fazer bastante, que é a da cidade funcional, né? Que poderia chamar-se de técnica ou tecnocrática, e que pretende ser a única científica, mas que ela ignora uma série de outras variáveis que não entram dentro da análise do que ele chama de total, né? A análise total ela esconde várias coisas, ou o que se pretende total nesse momento esconde várias coisas. Não, e a objeção inicial dele é maravilhosa, né? Ele é uma pessoa que trabalha muito abrindo os espaços de crítica a partir da reflexão, e ele coloca assim, né? Com que critério se julgará que o expert das realidades sociais e urbanas tenha esgotado todas as funções da cidade, tenha descoberto sua hierarquia de urgência e suas conexões com o tempo e o espaço? Isso é genial. É tipo assim, é ferrenho, ele é tipo direto, assim, tipo, tapa de luva de pelica, assim. Aí o ponto é que não recobre toda a totalidade social, Exatamente. Né? É uma falsa totalidade o pensamento analítico a própria funcional. ideia de esgotar, na verdade, uma possibilidade de leitura. E aí por isso que ele chega no quarto caminho, que é o humanismo dialético, né? Que ele não tem essa pretensão de esgotamento, em primeiro lugar, mas que, né, na verdade é uma verdadeira supra-assunção dos anteriores, né? É uma vida cotidiana da vizinhança, é uma cidade comunitária, é uma cidade funcional, mas que ela
tem algo a mais, né? Ela conserva alguma coisa dos anteriores, mas acrescenta também. E aí ele vai falar do jogo, da vida espontânea, né? Como que isso seria importante para pensar um urbanismo ou o provimento dessa habitação no formato que estava acontecendo, teria que ser esse humanismo dialético. E ele mesmo responde a pergunta dele nessa própria trecho, né? Ele chega na página 109 e fala, né? As funções possivelmente não sejam outra coisa que não meios. Então ele explicita um pouco essa outro tapa dos tecnocratas. Vocês têm mais comentários? Alguns caminhos. Ele faz, eu tô pensando aqui, ele faz um pouco isso no Revolução Urbana, de falar... Não, eu acho que ele traz a crítica ao urbanismo, é a crítica ao urbanismo mesmo, não é exatamente as formas de cidade. É a técnica do urbanismo. É a técnica, o urbanismo técnico, urbanismo, mas ele faz essas categorias que eu fiquei pensando também nas categorias de cidade. E ele vai passando por alguns problemas que são concretos, né? Assim, a questão econômica, os setores da economia, passa pela... Tem algumas entrevistas, né, que é super interessante, ele discute o caso concreto aí que está analisando, que tem uma superpopulação infantil e como que isso incorporaria no planejamento urbano, né, nas propostas de habitação. O local onde está inserido também, né, que é um meio rural tradicional, então fazer essa localização, tentando talvez alcançar os aspectos culturais do lugar. Ou como os aspectos culturais daquele lugar, de certa medida, podem estar atravessando esse conjunto, né? Acho que é uma deixa que ele... É o que ele deixa aberto mesmo, né? E aí lá na frente, na 120 já, eu não sei se você tem alguma coisa para dizer lá para trás. Acho que tem uma questão da perspectiva. Quando ele está comentando sobre esse conjunto computacional, ele traz uma reflexão sobre a questão da memória, da história. E na 113, 114, quando ele fala da ausência do cemitério, não tem mortos na cidade, a ausência desse marco, assim, desse elemento que é o marco cívico, né, na cidade. Algo que consiga puxar um fio de memória e que consiga agregar aquelas pessoas. Que, inclusive, ele comenta, né, nas pesquisas de campo, conversando com algumas pessoas, foi recorrente a aparição da ausência do cemitério, e como isso chamou a atenção dele enquanto sociólogo do campo. É legal mesmo. Então, refletindo essa reflexão da memória. Tem algo que é legal também, que ele fala, ele inclusive faz uma breve reflexão sobre a presença dele, tipo assim, essa pessoa externa nesse lugar que, assim, a mera presença do sociólogo, na página 114, a mera presença do sociólogo fez as línguas desatarem, né? As línguas foram desatadas. Então, ele traz brevemente uma reflexão sobre a presença desse pesquisador estrangeiro no lugar, de como realmente, pode ser um gatilho. Mas é um gatilho porque, e acho que ele tenta encontrar a causa, né? Ele diz que essa nova cidade que quer se mostrar como, quer se fazer como coletiva, comunitária, ela também quer se conhecer, né? Então a presença do pesquisador é um pouco isso, né? Assim, essa tentativa de se conhecer, meio que uma reflexividade da cidade nova, né? Que o novo não se conhece e ele precisa de um mediado para poder se conhecer. Meio psicológico isso também, né, gente? A fala que faz você entender. Dar palavras aos sentimentos. Ai, meu Deus. A cidade que fala para se conhecer, para poder entender o mal-estar, acho que seria bem psicanalítico. Tem uma menina, Sara...
ela é estrangeira, acho que ela é sueca. Mas ela tem uma pesquisa super interessante, que é um dos artigos que eu lidero, assim, colocando o planejamento urbano no divã. E a tentativa é exatamente isso. Olha só, o discurso do planejamento urbano diz sobre o mal-estar urbano. Nossa. Sabe? Muito bonito o texto, é muito legal. Muito bom. Sarah West. Sarah West? O que o discurso do planejamento urbano diz sobre o mal-estar? Informa sobre esse mal-estar que quer sempre corrigir. Em inglês? É em inglês. É. Então seria urban planning, Putting in the divan. É divã mesmo em inglês? Ai, não sei. Em coach, eu acho que é sofá. Não, eu acho que isso não tem palavra divã. Que palavra, que língua ruim. Tem não tem divã, não tem saudade. Os paradoxos do planejamento. É esse? Os paradoxos do planejamento, a psychoanalytical perspective. Eu acho que é. Baixa e já manda pra gente. Não, ela tem esse que é colocando alguma coisa no sofá. Que discurso do planejamento Aqui, urbano? ó, putting urban plane on the couch. E o West ensinou sueca mesmo, de Uppsala. Eu tenho ele também, eu posso mandar depois. Aí vai vir um monte de texto que canal de o grupo do Guel ainda não vai entender nada do que está acontecendo hoje. Mas lá pro final ele vai falar dessa nova classe obreira e a democracia urbana. E eu achei super interessante no parágrafo que ele diz que a etiqueta apolítica recobre assim uma importante e profunda aspiração da democracia da vida urbana, da autogestão na 120. O primeiro parágrafo começa mesmo na 120. Aspiração à democracia da vida urbana, a autogestão dela, do coletivo, a socialização e se dirigir contra a excessão e burocratização centralizada. Né? A gente geralmente usa aqui no Brasil, contemporaneamente, a política de outro jeito. Né? Mas aqui a política que ele está se referindo exatamente assim, é contra a política instituída, né? Mas fazendo política cotidiana. E eu acho que essa é uma intuição que os movimentos sociais sacaram, né, recentemente aqui no Brasil. Né? Assim, a gente não necessariamente tem que estar nas esferas do poder, mas a gente faz contra a estatização e burocratização, promovendo a autogestão da coletividade, da socialização. É uma intuição interessante. Eu e Marina, a gente escreveu um texto sobre isso. Se eu tivesse lido isso, a gente tinha citado essa passagem, mas agora já era. Passamos para o 7. Utopia Experimental por um Novo Urbanismo, que é um texto publicado numa revista francesa de sociologia de 1961. Eu achei esse texto mais bem acabado, mais claro, assim, dos padrões do Lefebvre. E ele também tem um objeto específico, né, que é essa publicação da equipe de arquitetos e sociólogos, dos professores Egli e Winkler, Aibli, Burman e Christ, que publica em Zurique. Né? É uma espécie de se eu entendi bem, uma publicação meio que de projetos. Meio que uma metodologia de planejamento urbano, que eu entendi também, nesse sentido. Inclusive, obrigado Google Translate, eu fui traduzir o título, é a nova cidade, né? Esse dizer de tal. Eu sou uma completa negação para mim. Meu sonho é aprender a falar alemão. Que sonho, hein? Eu falei, nos 4 anos de doutorado eu ia aprender alemão, mas não deu nada. Desilusão. Fazer pós-doc na Alemanha. Ler Adorno, Hegel do original, Marx do original. Que desejo. Eu tenho uma amiga minha trouxe da Alemanha para mim uma edição dos Grundrisse em alemão, editada pelo Instituto Marx Engels
e Marx e Engels Land de Moscou em 1978. Tipo assim, é lindo o livro. Só que eu não consigo entender nada, só abro ele assim e fico folheando, assim, fazendo carinho. Ainda mais 78, eu tô cheirando um monte de livro antigo. Só alérgico, eu cheirar ele, eu espirro. Mas eu fiquei pensando nesse capítulo. Eu fiquei um pouco aflita, assim, porque eu queria respostas, né? Acho que às vezes a gente vê o título e acha assim, meu Deus, ele vai responder o que eu quero. O que é o novo urbanismo? O que é... Não, às vezes eu fico pensando, né, nessa... E é isso, é um tom manifesto, né? Tipo assim, por um novo urbanismo, então ele vai realmente entrar uma defesa que agora é incrível. Eu acho que às vezes ele erra quando ele dá esses títulos por um novo urbanismo, assim, na minha leitura, né? Por um novo urbanismo, que a impressão que eu tenho é que nem ele acredita no urbanismo, nem novo, nem, no urbanismo, acho que ele nem não acredita mesmo. não acredita na técnica, né? Nesse uso da técnica, na verdade. Sim. Então eu fico pensando, bom, eu achei que ele fosse chegar em outro lugar, nessa conversa sobre utopia experimental. Que a impressão que eu tenho é que ele liga muito isso na discussão da Carta de Atenas. E não chega a superar isso aqui. Mas eu acho que ele está dizendo assim, que essa galera de Zurique, eles conseguem dar um passo além da Carta de Atenas. Sim, inclusive, e eu acho que ele apresenta, bem no início ele não fala explicitamente, né, mas assim, né, o discurso da Carta de Atenas, isso. Que inclusive o próprio discurso da Carta de Atenas se coloca enquanto esse movimento que está se colocando no umbral de uma nova era, ou seja, está nessa transição, nesse limiar da construção de um novo tempo, só que não é explicitado necessariamente. Então. E ele fala, talvez isso poderia estar presente na obra dessa galera, desses suíços, né? Mas ele começa tratando muito bem, né, os suíços. Né? É um trabalho sério, honesto, inteligente. Eles colocam um problema muito mais amplo do que o pessoal do Le Corbusier. Né? Eles têm uma metodologia que ele elogia muito, que coloca objetos virtuais, que confronta a própria experiência, né? Então tem a ver com esse método progressivo regressivo que ele vai desenvolver mais para frente. E que tem um trato que ele é concreto, né? Evitando assim tanto o empiricismo quanto o teorismo abstrato, né? Que são as duas críticas que ele faz no lógica formal dialética, né? Eu acho que é bom lembrar isso, assim. Ele critica tanto a lógica formal por ser profundamente, excessivamente empírica, querer encontrar o empiricismo em tudo, ele diz que não se trata disso, e também aquela que se esforça por uma teoria pela teoria, né? Acho que tem uma sacação da dialética aqui que para ele é importante. E aí ele chama esse projeto de uma utopia experimental, que é essa exploração do possível humano, com a ajuda da imagem e do imaginário, acompanhado de uma incessante crítica e uma incessante referência à problemática dada no real. Né? A utopia experimental desborda a utilização orbital pela hipótese das ciências sociais. Então ela transcende assim, essa dimensão da ciência, né? Da ideia de hipótese, da ciência e tudo mais. Aí ele faz uma resenha da publicação, não sei se carece de a gente destrinchar, mas é interessante que ele vai mostrar o caráter histórico dos projetos, que se definem historicamente no tempo. Mais uma vez a questão da escala ela aparece, né? Aparece. Diz sobre essa metodologia de formar um quadro de necessidades, né, para poder cruzar elas. Tem uma discussão sobre a execução prevista das cidades, quais são as etapas de se efetuar. E isso é muito interessante, né, para não produzir, ele diz, para não produzir cidade sem urbanidade, né, que é um pouco o discurso que Raquel Ronick e Hermínia Maricato aparecem muito. Olham para a vida cotidiana. Ele utiliza a palavra urbanidade especificamente? Não, ele usa outra coisa, mas teria esse sentido. Esse sentido, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, aqui, ó.
na página 126. Se evitará deste modo os escandalosos desses grandes conjuntos onde os habitantes afluem sem que haja escolas, nem comércio, nem serviços coletivos. A não ser improvisados sólidos cobertos. De trabalho sério, honesto, inteligente. As metamorfoses com estágios facilmente programados da nova cidade há um povo antigo conservado, inserido em parte que assume função importante. É o núcleo do centro, do serviço, dos executivos e transcurso de construção. E a turma de Zurique vai falar da vida cotidiana, vai esclarecer quais são os seus objetivos e seus objetos, né, que tem a ver com habitar, trabalhar, recrear-se. Isso talvez essa parte da frente traduza um pouco o que você falou, né? Que eles se ocupam de homens, de fato, propõem a seres humanos um programa de vida cotidiana. Sim. Embora... Que vai ser o gancho para ele fazer a crítica mais para frente, né? Porque, né? Não é. A vida cotidiana não é nem palpável. Pois esse texto é meio confuso, porque ele está apresentando essa proposta como utopia experimental, de exploração, e aí, em certa medida, ele volta a reaproximar essa proposta com a Carta de Atenas, que funcionaliza no extremo a vida, né? Sim. Mas é que eu acho que ele não sai disso. Mas quando ele aproxima com a Carta de Atenas, eu acho que ele está querendo mais mostrar da onde que vem a ideia do povo de Zurique do que... É porque a sensação que eu tenho é que ele meio que a defesa dele em prol desse projeto, dessa metodologia, é porque ela traz uma metodologia sociológica, né? Assim, agrega com a sociologia, né? Traz camadas outras que não é só aquela perspectiva de desenvolvimento zoneada. Sim. Que trabalham numa escala só, né? Eles incorporam várias escalas e pensam a integração dessas escalas. E chegam a sugerir também um policentrismo, né? Que, bom, orientou aí o PDDI, por exemplo, né? Que tem essa discussão toda. Mas que, em certa medida, também é uma discussão que ela surge nesse lugar do planejamento em vários momentos da história, né? Se você for pensar, você tem Guedes, Patrick Guedes em final do século XIX, início do século XX, falando sobre essa questão transescalar também. É até interessante de ver como é que circula, como elas são apagadas, né? Essas discussões elas são apagadas, né? E outras vão entrando. E ele gasta um tempão falando ele se interessa por essa questão das escalas, né? Ele vai falar que tem no parágrafo 1, 2, 3, que começa com metodologicamente da página 128, ele vai tentando distinguir vários passos, né? Apaixonante, né? De lidar com as escalas. Tem várias escalas do próprio pensamento, que aí ela pode, esse processo, por mais que se tente destrinchar esse real, ele pode deixar lacunas. E aí, sobretudo, aí a crítica dele que ele começa a desenhar é que não se encaixa na compreensão global dessa sociedade industrial, né? Das escalas, elas são as escalas do planejamento. E falta essa conexão com uma escala geral, que eu acho que ele apareceria mais para frente na obra dele como a ordem distante, né? E na mesma medida em que não chega na ordem distante, tem uma ausência também na ordem próxima, né? Que é, né, ele vai dizer que o leitor desse livro acaba não saciado, né? Ele não sabe claramente quem vai vir a trabalhar na cidade nova, nem como, nem porquê. Né? Então o sujeito se perde também. Né? Então acho que as duas escalas mais radicais, né, do nível da escala do indivíduo, do sujeito, e a escala
global, né, do modo de produção, ficam intocadas. E aí ele vai dizer, quando ele chega para falar dos sujeitos, que o projeto ele tem a ver com desejos, né, que tem a ver com o econômico e o psíquico, com o espontâneo, o informal, e o projeto tem a ver com classes, tem a ver com agrupamentos sociais, né, que estão em disputa. O pezinho do marxismo dele não deixa negar, né? E aqui ele começa a crítica dele, né? Já batendo Le Corbusier, falando que carrega uma ingenuidade de tentar reproduzir as formas antigas, né? Que tem essa coisa de retornar ao passado, da cidade antiga. De certa forma, é uma crítica que o Lefebvre acaba recebendo muito por uma má leitura, que é do Eterno Retorno e da impressão que passa de uma leitura só do Direito de Cidade, né? De não sei a palavra, um endeusamento da cidade antiga, né? De uma polis, né? Da cidade obra no sentido arte e grandes obras de arte no todo. Mas aqui o ponto dele está muito focado no planejamento, né? Assim, que você tem a ideia de uma praça central, que vai ter um monumento, que vai ter uma igreja, e como que isso reaparece no Le Corbusier de uma maneira ingênua, né? E aí o projeto que cai nisso, né, com essa coroa monumental, ele perde de vista o caráter de uma determinação histórica que a cidade tem, né? A cidade, de certa forma, ela é expressão e expressa o seu próprio tempo, né? Tem uma historicidade das cidades. E aí a outra crítica que ele vai desenvolver também aqui nesse momento é que a falta do espaço do lúdico, né? A falta do espaço do jogo, da festa, da espontaneidade. Que tudo, né? A pretensão do Le Corbusier, a pretensão dessa galera de Zurique acabou sendo, de novo, tentar formalizar e normalizar toda a vida cotidiana, né? O programa da vida cotidiana que vocês comentaram. Que lembra lá o texto do Musil, né? Do Homem Sem Qualidades. Que até o arquiteto tem que definir a qualidade para ele, que ele não consegue se definir. Mas é aqui que eu acho que ele aparece mais bem desenvolvido, assim, uma discussão sobre o jogo. Eu achei super interessante, né? Que, na verdade, o jogo, ele não é só o jogo pelo jogo, né? Mas é mais uma prática social mediada pelo lúdico. Que nas cidades novas, elas têm muito grandes conjuntos, mas há muito poucos cafés, né? Eu acho que essa sacação dele é interessante, porque falta o espaço do encontro, dos clubes, né? Que acaba se perdendo com esse planejamento estritamente funcionalista. E é uma coisa que a gente já comentou, mas que a gente passou, acho que a gente não falou aqui no momento que aparece, que o recorte que esses planejamentos tecnocráticos têm é um recorte da família monogâmica, heterossexual, normativa, heteronormativa. Que é o que ele fala quando ele fala que a sociedade paternalista não atomizaria o indivíduo. Sim, está exatamente aqui, exatamente. Ele segue um esquema construído com a família como célula social. E os membros se divertem pouco ou escassamente. Exatamente. Bom, aí, capítulo 8. Ele fala em seguida, mas isso aqui ele está retomando o que ele falou lá atrás. Sim. Bom, só para deixar, né, registrado que o fechamento dele é importante, né? Que a problemática das cidades novas ainda está aberta. Sim. Que os caras avançaram em Zurique e tal, na metodologia do planejamento, mas que ainda tem muita questão. Permanece aberto, na verdade. Acho que essa deixa a gente já tem. Mais tempo. Já tá certo.
Está em aberto e permanecerá em aberto. Bom, aí o capítulo 8, que é um capítulo curtinho, né, sobre a Taverna Club, que é o ponto nevrálgico da vida social. E aí ele começa a se pensar assim, sobre né, seria uma tradução livre e porca, seria o boteco. Mas que eu acho que traduz bem. Ótimo. Livre, porca e ótimo. Ele não discordaria de você, Thiago. Porque ele começa a falar assim, quem pensa você do boteco? Né? A maioria das pessoas responderia que é um lugar ruim, que tem um mau aspecto. Nossa, traduzir esse texto, por favor. Vão. O copo sujo. A gente vai traduzir como copo sujo. Copo sujo. Vai funcionar só em BH, eu acho, o texto, mas tá bom. É porque assim, em São Paulo acho que é pé sujo, por exemplo. Ah, é? Ele não viveu em BH por acaso. Se ele tivesse ele ia adorar vivido, mesmo. Ele ia adorar BH. Ele não sairia mais. Tem estatística, né, que a gente tem mais boteco do que habitantes em BH. Até que ponto isso é um mito? Esse é um mito. Não tem como. Mas é um mito. Mas esse é um bom dado pra gente levantar, ver quantos botecos tem por habitante. Gente, eu tava pensando, eu mudei 3 vezes já de BH, né? Eu morava em Santa Teresa, aí fui pro Santo Antônio e agora tô no Ouro. Mas eu ainda não conheço os bares ao redor da minha casa, mas sério, deve ter uns 10, muito próximos. Sim. Eu fiquei muito Nossa, chocada, porque é mais do que... Chegava em casa, ficava um boteco na porta de casa. Não, mas é mais do que era no Santa Teresa. Vários, mas tinha um na porta mesmo. É mais do que era no Santa Horto? Teresa. Assim, sério, sem brincadeira, assim, no entorno, os quarteirões no entorno, deve ter Aquelas 10, praças de esquina, né? BH é ótimo. Que BH é ótimo. E que Lefebvre que adoraria pegar. Adoraria. Se eu tivesse vivo, a gente ia convidar ele para fazer um seminário aqui. Não, esse não dava pra cá. Imagina ele e o Montemor. Eles iam adorar mesmo. Sim, não. Meu Deus. Bom demais. Ai, meu Deus, essas coisas indo pro áudio, né? Tipo assim. Foco. Então, é a parte lúdica tá aí, é o jogo. Formando as categorias. Ele vai dizer como que os novos bairros, as novas cidades, o urbanismo contemporâneo, ele fez aparecer como inúteis e supérfluos o café, mas também a rua, né, que esses espaços de encontro. Que a vida... Os técnicos de boa vontade, né, fazem desaparecer, não são qualquer pessoa. É tipo um grupo específico, essa galera aqui que está pensando a cidade, que está fazendo a cidade, enfim, materializando ela, apequenando a cidade, deteriorando a vida social dela, né? E aí e é interessante que a psicanálise parece que sempre volta, né? Cria sempre um mal-estar, que as pessoas são infelizes, ele vai descrevendo isso, né? Os homens e as mulheres são infelizes, se aburrem sem conversá-lo. E essa experiência se desenrola numa escala mundial, né? E é engraçado porque ela é um sentimento, esse mal-estar é uma angústia, na verdade, né? Porque ele não é algo muito bem compreendido, tá nessa chave um pouco do recalque, né? Isso não é uma coisa evidente. E as pessoas, inclusive, elas não conseguem nem falar sobre esse mal-estar, elas só estão entediadas. E aí ele vai começar a falar do sindicato dos arquitetos do CIEM, não sei se é Sena, se é... Deve ser Sena. Será que é do... não sei. Pois é. Aonde? É aqui, ó, SAS. 136. Tá. Sena. Já... Que eles fizeram essa Taverna Club, que tem também unidade de alojamento, que tem um design... como é que chama isso na arquitetura, né? Que é flexível. A taverna não só vende álcool, mas também periódico e bebidas inofensivas. Bebidas inofensivas. 7 mais sujo. E aí... Aí tem um salão de baile, emprego de materiais mais modernos, técnicos, né, que permitem fazer essa célula aberta.
enfim, ele rasga uma seda aí para os arquitetos do Sênior. Desse sindicato aí. E aí no finalzinho ele é bem otimista, né? Que parece que uma nova fase, um novo pensamento de construtores urbanistas modernos parece anunciar-se, mas que talvez isso é a expressão de hoje que a gente chamaria de gentrificação hipster, né? Essa coisa aberta, legal, cool, bonitinha, que vende cerveja e vende periódico. Porque é isso, em certa medida, até que ponto a gente não pode pensar que não existia o próprio café, esse lugar, né? Que não vende só bebidas, não vende só café. Até que ponto já não existem essas tipologias, né? Mas ele está falando que os cafés estão sumindo, né? E aí uma boa expressão de uma contra-tendência era esses caras aqui. Mas que, enfim, né? Acho que hoje a gente já conseguiria avaliar melhor do que ele na época, que isso teve um impacto de um aumento da renda da terra, né? Uma expulsão de populações locais. A gente, de certa forma, isso também é incorporado no rol da forma mercadoria, né? Do capital. Sim. E o capítulo 9, a vida social da cidade. Conferência em 62, né? Uma conferência no Centro de Prospectives. Prospectos? Não sei o que é esse centro. E aí ele vai se propor uma análise da vida social que é diferente do geógrafo, que está preocupado com uma análise morfológica. Eu discordo disso, como geógrafo. Que ele não era. A priori já discordo. É diferente do economista, que é uma análise setorial, diferente do urbanista, que é uma análise funcional. E aí essas análises elas não são suficientes para poder entender o fenômeno urbano, né? E aqui aparece o fenômeno urbano, acho que é a primeira vez no Lefebvre. Teria que rastrear isso, mas pelo que eu lembro aqui nesse livro é a primeira vez que aparece essa expressão. Então essas análises setoriais, essas análises morfológicas, funcionais, elas não são suficientes para poder compreender de maneira exaustiva o fenômeno urbano. Então ele vai dizer que ele vai concordar com alguma medida que a análise que é uma análise operativa, né, que ela tem uma incidência sobre o objeto, ela é difícil atuar sobre um todo sem recortá-lo, e isso tem a ver com uma centralidade com a concepção de ciência no pensamento ocidental moderno, né? Tanto que a centralidade no Ocidente está sobre o método analítico operativo também, né? A ciência, o discurso do ministro recente é isso, né? Uma coisa tem que ser útil, uma coisa que a gente analisa para poder incidir sobre ela e tudo mais. Mas no momento que se fatia a totalidade, ela se perde de vista, porque a totalidade não é só a soma das partes, né? Ela é maior do que a soma das partes. Por isso a importância de colocar o recorte sempre numa perspectiva relacional com todo, né? Que a dialética consegue fazer isso, né? No lógico formal e lógica dialética, eu acho que ele explora muito isso. Assim, a lógica formal e a lógica dialética é a forma de poder compreender a totalidade sem se perder essa parte, né? Consegue fazer, você vê a parte, mas se remete à totalidade. E aparece duas formas de totalidade para quem quer estudar o fenômeno social, né, na cidade ou o fenômeno urbano. A cidade como uma totalidade e que esse todo não é reduzível à soma dos elementos visíveis sobre o terreno, né? Então a cidade ela se projeta sobre o terreno como uma totalidade social, como a própria sociedade sendo ela uma totalidade. E isso que é a dificuldade de se tentar entender. Ele vai incorporando, né, várias abordagens, por exemplo, da sociologia de instituição, ou pensamento marxista sobre superestrutura, tudo isso faz parte de poder entender esse fenômeno. E a dificuldade, talvez, assim, além da escala de abrangência, que é uma escala total, tem a ver também com uma dimensão temporal, né? Porque as obras humanas, elas que se encarnam na cidade, mas poderia ser em qualquer outra coisa, eles são atos sociais perpétuos, estão sempre se refazendo, eles se fazem e se refazem, né? Então esse todo ele não é tangível,
na medida em que precisa sempre de um conceito, de uma abstração para poder conseguir aproximar dele. Ele vai dizer, né, aqui no finalzinho de 141, né, que o tempo e a história fazem parte dessa totalidade. E no comecinho da 142, que a cidade é um espaço-tempo e não somente uma projeção de uma estrutura social, de uma sociedade global no mero espaço, né? É a intuição que ele vai seguir depois na produção do espaço. Que o espaço é produto e produtor das relações sociais e tudo mais. É muito interessante que no meio da página 142 ele fala dos povos sem história, né? Que ele pega isso muito do Hegel, para poder dizer que a cidade, nesses povos sem história, ou seja, povos não europeus, basicamente, como os Estados Unidos ou como nós, a expressão da cidade tem também uma história própria. Né? Então, assim, mesmo os povos sem história, tem uma história das cidades. As cidades têm uma historicidade, como a gente já comentou. Mas é algo a ser confrontado também, né? Você chegar e dizer que não é cabível você chegar e dizer que os Estados Unidos ele não tem história, ou sua história, ela não tá, inclusive que sua história não está manifestada espacialmente, ela está. E ela é bem clara e específica, na verdade. Ela só não é na mesma chave que uma produção histórica espacial, se a gente puder construir essa categoria europeia, uma outra forma, né? Que é muito, enfim, né? As categorias da história europeia, elas não se encaixam em outros lugares, não quer dizer que não tem história. Exatamente. Né? Colonizador, mas isso vem do Hegel. O Hegel tinha essa pira, assim, né? Que a Europa realizava a história mundial e o resto era, enfim, expressões pontuais de coisas humanas. Estamos de olho, né? Você centrado no meu livro. Mas aqui é interessante, porque quando ele fala dos Estados Unidos, né, uma sociedade que não tivera outra história que não seja a história da técnica. Né, tem toda a crítica que a gente está fazendo aqui, beleza, mas eu acho que o ponto do Lefebvre quer dizer assim, o momento em que a urbanização, como a gente conhece, começa a acontecer, ela já está determinada pela forma da técnica, diferente da forma da urbanização europeia que passou desde Roma Antiga, né, pelo menos. Sim. Não, é isso mesmo. Eu acho que ele tem que chamar atenção para isso. Assim, acho que o ponto dele é... O palimpsesto da cidade europeia é maior do que o palimpsesto da cidade norte-americana. Será que a gente tem que confirmar isso? Não, porque a organização social, pelo menos talvez pelo Lefebvre parecendo aqui, não era baseada em cidades, né, das populações originárias. Será? Pois é, então tem que continuar. Inca, Azteca, Maia, beleza, eles tinham cidades, né? Mas os nossos índios não tinham cidades. São as formações espaciais. As tribos, elas tinham uma mobilidade, né? Enfim, eu não tenho conhecimento de antropologia para poder dizer sobre, mas me parece que o ponto dele é um pouco esse, assim, as cidades sempre foram cidades da técnica. E aí ele vai falar da importância do método dialético para poder compreender isso, né? Porque a dialética consegue remeter a essa totalidade social, olhando para as suas particularidades. E a sociologia, ela deveria ir mais longe do que ela normalmente vai, porque ela fica muito presa ainda na época de 60, isso acontece, atinge todo o pensamento social, né? Uma certa matematização do pensamento, exatamente porque a Europa estava destruída, então a gente precisava de fazer alguma coisa útil com o pensamento. A sociologia ela tinha que propor coisas, fazer modelos, explicar tudo, e ele tem que reivindicando que a gente tem que ir mais longe do que isso para poder conseguir entender a vida social na cidade.
a função simbólica da cidade fica perdida nessa dimensão, a sua função lúdica fica perdida. E o ponto todo dessa provocação que ele está fazendo é tentar imaginar uma cidade em que a vida cotidiana estaria completamente transformada. Que é o grande projeto. Que é o projeto dele, né? Desde 47 ele pretende fazer. O comunismo para ele seria isso. E é muito curioso, Thiago, falar isso, né? Porque essas leituras raciais, de novo, né? Do Lefebvre enquanto espaço, e que lê basicamente produção de espaço, direito de cidade, a produção urbana e espaço político, espaço, mesmo assim, espaço né? política. É muito interessante porque a perda desse lugar, né, que é o comunismo para o Lefebvre. Esse deslocamento de leitura, o direito à cidade não é só uma cidade renovada, é uma reconstrução da vida cotidiana a partir de um rompimento do capitalismo, né? É um pressuposto para ele. É um pressuposto para ele, que é muito abandonado nas leituras parcelares mesmo. Que o Sérgio ele falava muito isso na disciplina, né? Que assim, o Lefebvre tem muito mais interesse para nós como urbanistas, como pensadores do espaço, do que os títulos propriamente indicam, né? Direito de cidade, revolução urbana, produção do espaço. No Lógica Formal e Lógica Dialética ele está falando sobre isso, no Metafilosofia ele está falando sobre isso, aparece em vários momentos da obra dele, né? Essa discussão que a gente estava tendo aqui sobre a abolição do trabalho, o papel da técnica e tudo mais, está naquele 12 palavras-chave da dialética, né? E entre elas está a produção e reprodução, que ele vai discutir isso. Então, o Lefebvre é muito maior do que esses 4 livros, né? Acho que a sensação é um pouco essa. E esse texto é bom por conta disso, né? O Rural Urbano, porque é exatamente essa passagem em que ele vai chegando nos textos que a gente tem afinidade maior do que ele, mas que estão ainda remetendo, implicitamente, mas de uma maneira muito clara, aos textos anteriores, né? Sim, ele é isso, assim, mesmo que breve, essa remissão ela é clara. Aparece isso. Enfim, eu gostei desses textos, achei bem interessantes aí. E aí, para o próximo encontro, a gente fica com dos 10 ao 14, né? É quando mesmo o próximo? Semana que vem, eu acho.